da reforma, dá para falar várias vertentes. Dá para falar a parte legal, dá para falar a parte política, né? Várias coisas. O foco nosso vai ser a parte prática, tentar ser o mais prático possível na implementação da reforma nas empresas de vocês. Para quem não nos conhece bem, o nosso propósito, nós acreditamos que empresas saudáveis faz bem para a sociedade e para as pessoas. Então, o nosso propósito é garantir que essas empresas tenham condições de estarem no mercado para que as pessoas e a sociedade melhorem. Nós acreditamos muito no emprego. E nossa missão junto com os clientes, aos clientes, é trazer a conformidade, que é um desafio enorme aqui no Brasil, você tentar fazer a coisa certa. Então, nossa missão é, junto com os clientes, buscar essa conformidade. Completamos 57 anos esse ano, deixar bem claro que é mais velho do que eu, para não gerar nenhum tipo de mal-entendido. Acho que dessa idade aqui, da equipe, só a Patrícia mesmo. A nossa equipe, a parte que levantou, mas estamos aí por volta de 50 pessoas trabalhando. Alguns números, temos 350 CNPJs ativos, mais ou menos 300 declarações de pessoas físicas anualmente, fazemos folha de 2.000 vidas dos clientes. O ano passado, o faturamento dos clientes chegaram a 1,2 bilhão. Eu fiquei assustado porque a minha responsabilidade está ligada nos 200 milhões que eles tiveram que recolher de imposto. Então, eu fico torcendo para a minha equipe errar o menos possível, né? Porque qualquer errinho aqui é muito grande. Mas são os números que hoje a CEGET administra e contabiliza. Alguns clientes mais antigos aqui ficam falando que eu só fico em Brasília, e não é verdade. E quando eu vou para Brasília, é a trabalho. Eu faço um trabalho voluntário nesse prédio que nós estamos, é o Sindicato das Empresas de Contabilidade. Hoje, nessa gestão que começou no começo desse ano, eu estou como vice-presidente, porque eu estou há 20 anos. Aí, acho que as fotos aqui, tem uma foto que eu ainda tinha cabelo. Qual é o objetivo de trabalhar no sindicato, já que é um trabalho voluntário? É relacionamento, é ter informação na vanguarda, ter como trazer para a nossa equipe formas de debates. Nós estamos falando de fake news que ficam surgindo aí no nosso... Agora, antes o fake news era só de fofoca, agora tem fake news da Receita Federal, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É uma forma de nós estarmos à frente dessas informações. Aqui algumas fotos, senador, essa daqui, esqueci o nome dela de novo. É Marta Terra. Simone Terra. Ela é chefe da fiscalização aqui do estado de São Paulo e nós fizemos um podcast justamente para estar aqui com vocês, para trazer o máximo de informação possível dessa forma. Aqui vocês devem conhecer o ex-presidente do Senado. Esse aqui foi o deputado da reforma. Mas se vocês quiserem xingar alguém, xingue esse senhor aqui. Ele é o Bernard Api. É um economista e o cerne da reforma foi ele e a equipe dele que fez todo o desenho e tivemos várias tratativas desde 2019 com eles. Aqui tem várias atividades, cada empresa a reforma vai atingir de uma forma diferente, mas tudo que eu não souber responder, vocês vão ter a equipe que vão responder para vocês. Então tem a Patrícia, Renan, Bia e assim por diante. Ju, qualquer dúvida sobre a reforma, eu não sei responder, mas eu tenho uma equipe competente que vai responder na particularidade de vocês, tá bom? O que nós enxergamos como desafios nesse momento?
A própria reforma é um desafio que nós estamos trabalhando e nos preparando. A parte de tecnologia, o cruzamento da Receita Federal, dos estados, tem aumentado. Eles já têm todas as informações. Uma das mais recentes, que a Secretaria da Fazenda fez convênio com a Receita Federal e está pegando os dados dos balanços automaticamente. Então, quando nós íamos fazer, por exemplo, um inventário, o TCMD é baseado pelo patrimônio líquido das empresas. Essa informação só estava dentro das empresas. Hoje, a Receita Federal, com esse convênio, traz o balanço sem precisar que as pessoas... Nós já tivemos clientes, na verdade não eram clientes nossos na época, mas que estão recebendo notificação, porque foi feito o inventário de uma forma e hoje o Estado já tem informação eletrônica. Esse é um grande desafio para os próximos anos. E a questão da mão de obra. No Brasil, nós sofremos aí um apagão de mão de obra qualificada, principalmente aí com conhecimento digital. É um grande desafio que nós vamos enfrentar e nossos clientes, na parte financeira, na parte de recursos humanos, de gestão, vão sofrer também muito com isso. O pessoal fala muito de robô, de IA. Toda vez que lança uma tecnologia, fala assim, não, agora vocês vão trabalhar menos. Quando lançaram o celular, não, agora vocês vão trabalhar menos. Tudo que lançaram, eu só trabalho mais, só trabalho mais. Mas vamos ver se a IA vai trazer alguma coisa melhor para nós. Mas a ideia é que nós continuamos trabalhando cada vez mais e temos que ter pessoas qualificadas em relação a isso. Rapidamente, o Brasil divide o regime tributário em 3 grandes grupos, vamos falar assim. Primeiro grupo, patrimônio. Vocês conhecem IPTU, IPVA, o ITCMD e ITBI. Como exemplos. Hoje existe um projeto de lei aqui em São Paulo que muda o que é 4% fixo para todos imóveis, transferência de imóveis, para um escalonamento. A lei federal vai obrigar os estados. Eu, particularmente, não acredito nesse projeto. Ele vai passar, mas deve ser 2, 4 e 8. Não 1, 2 e 4. Deve ser 2, 4 e 8%. O Estado, mesmo o Estado de São Paulo, está querendo aumentar esse percentual sobre transferências imobiliárias. Um outro grupo é o imposto de renda, os impostos sobre a renda. Na mídia está falando bastante sobre a isenção dos R$5.000, certo? Só que, qual que é? Tá gravando de novo? Não posso falar todas as coisas, então. Vamos lá. Ele ficou gravando, eu tenho que me controlar aqui. Mas, assim, o governo está falando que vai corrigir os 5.000, como fosse um favor que estivesse fazendo para nós. A tabela, isenção de 5.000. Esses 5.000 não resolve nem a correção da inflação do período. Se corrigisse só a inflação, a tabela aumentaria mais do que 5.000. Então, esse aumento de 5.000 não deveria ser considerado nenhum benefício para a sociedade. Deveria ser uma justiça fiscal, porque é corrigido. Por exemplo, os deputados recebem um dinheiro que chama fundão partidário. Já ouviram falar isso? Eles aprovaram uma lei que esse fundo é corrigido anualmente pela inflação. A tabela do imposto de renda, não. Então, só que vai ter perca de arrecadação, que o governo quer cobrar imposto de outra fonte.
O pessoal tem falado muito sobre imposto sobre super ricos, os ricos. A ideia é cobrar imposto sobre dividendos das empresas. A empresa hoje distribui dividendos aos sócios. Esse recurso não é tributado na pessoa física. O governo quer cobrar pelo menos 10%. Os mais antigos, principalmente os contadores mais antigos, falam muito sobre isso. Hoje nós pagamos por volta de 34% nas empresas de imposto sobre o lucro. Na década de 80, mais ou menos, as empresas pagavam por volta de 25%. Aumentou 9 pontos de imposto. Por quê? Porque eles aumentaram o imposto de renda das empresas para tirar o imposto de renda sobre os dividendos que na época tinha. Agora, eles querem manter os 34 que eles colocaram e cobrar sobre dividendos de novo. Vai passar. Temos visto, dificilmente não vai passar. O que nós estamos tentando é minimizar o estrago. Por exemplo, dividendos de empresas operacionais. Porque uma coisa é nós aqui que temos as nossas empresas, o lucro dela e recebemos. Outra coisa é quem investe em ações do Itaú e vive de rendimentos dessas ações. É um investidor diferente de um sócio operacional de uma empresa operacional. Estamos tentando separar essas duas coisas na lei. O que for dividendos passivos, vamos falar assim, tributaria. O que fosse dividendos já de empresas que o sócio tem participação na operação, não. Mas é muito difícil conseguir. Nosso dia hoje é imposto sobre consumo. E por que o governo começou a reforma sobre consumo? No Brasil, a arrecadação dos impostos sobre consumo representa 43% da arrecadação. Em outros países, tem outras proporções. Então, tem países que a maior parte da renda vem do patrimônio. Mas a maioria dos países vem ou da renda, que é salários, rendimento das pessoas e patrimônio. O Brasil optou pelo consumo já há muitos anos. Por isso que nós estamos começando a reforma tributária por isso aqui. Se vocês perguntarem, Jorge, eu escuto na mídia falar que faz 30 anos que está discutindo a reforma e porque bem agora, na minha vez, vai sair. Vocês têm ideia? Alguém tem ideia por que depois de 30 anos que estão discutindo, chegou a hora de fazer a reforma? Um chute qualquer? Vai, um chute. Por que resolveram? Porque é o Lula o culpado. Que mais? Quem dá? É a esquerda, é a direita, o Papa Francisco morreu, chegou o momento, era sinal. Não. O que acontece? Faz 30 anos que tem discussões judiciais. E chegou no Supremo várias decisões a favor das empresas agora. Já que nós, no Brasil, pagamos imposto sobre imposto. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O Supremo deu uma decisão que não pode mais pagar imposto sobre imposto. Não faz sentido você pagar ISS sobre o PIS/COFINS, ou vice-versa, ou ICMS. Demorou 30 anos para o nosso Supremo chegar a essa conclusão, que não deve pagar imposto sobre imposto. O que vai acontecer? O governo vai ter que devolver esse dinheiro. Então vamos mudar a regra do jogo. Todo mundo nega isso. Mas se nós não tivéssemos as decisões judiciais que temos hoje, não mudaria nada. A Receita Federal, os órgãos públicos não teriam nenhum interesse em mudar isso. Como vai ser a reforma tributária? Alguém já teve a oportunidade de reformar a casa morando junto com o hospedeiro?
Não é uma delícia? Você chega todo dia de manhã, tem lá a equipe fazendo a pintura. Aqui na sala tem duas pessoas que estão passando justamente nesse momento aqui, fazendo isso. Estão reformando o apartamento e estão com essa cara aqui. É isso que vai acontecer na nossa vida nos próximos 7 anos. Nós vamos estar reformando todo o sistema tributário, morando dentro do apartamento. Pensem, esse foi o que eu achei mais próximo da realidade do que nós vamos passar. Tá bom? Você vai tomar um café apoiando a xícara no saco de cimento. Quando começa? 2026. Nós vamos falar muito disso aqui, alíquota teste. Então, 2026 não há recolhimento de tributo. Não vamos pagar nenhum tributo novo, desde que as nossas empresas cumpram, que a lei diz, obrigação acessória. Qual que é essa obrigação? Informar o governo quanto deveria ser o imposto. O governo precisa saber quanto as nossas empresas pagariam no modelo novo. Ele falou o seguinte: eu vou colocar 1% de alíquota teste para vocês, vocês me informam, todo mundo que informar, beleza, não precisa recolher. Se passar um ano e você não me informar, eu vou cobrar 1% do seu faturamento. Esse é o conceito, tá bom? Então, 2026. 2027, some um negócio chamado PIS e COFINS e vira uma outra sopa de letrinhas, CBS. Então, eu substituo, a partir de 27, isso. 28, a vida vai me levando, e 29 eu começo a substituir o ICMS e ISS pelo IBS. Está vendo que isso aqui só vai acabar em 2032. Lembra da reforma que eu falei lá dos pedreiros? De 2026 a 2032, nós vamos fazer o que fazemos hoje e tudo novo. Nós vamos ter que fazer os dois regimes ao mesmo tempo. Por isso que eu fiz a analogia de ter um pedreiro dentro de casa. Porque eu continuo morando, fazendo as operações que as empresas de vocês... Mas todo mundo acha tranquilo, né? As operações de ICMS, PIS, COFINS. Alguém tem dificuldade com isso? Não. Então, nós vamos continuar fazendo isso, mas o regime novo. A reforma já começou. Mas eu falei que em janeiro de 26. De hoje para lá faltam 101 dias. Mas, para ser bem verdadeiro, tirando sábado e domingo, nós temos 72 dias úteis para implantar, começar a reforma a trabalhar. Eu não tirei aqui véspera de Natal, não tirei véspera de Ano Novo, só tirei feriados mesmo. Nós temos que resolver muitas das coisas que falaremos hoje em 72 dias úteis. A espinha dorsal da reforma é a nota fiscal eletrônica. Hoje, vocês vão ver que vai sumir o termo nota fiscal, vai se falar muito em documento fiscal eletrônico, porque nós vamos ter dois documentos. A nota fiscal, que nós estamos habituados, e uma fatura. Os mais antigos, antigamente existia um negócio chamado fatura. Vai ter a fatura eletrônica para os movimentos não tributados. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas conceitualmente é o seguinte: entrou um dinheiro na minha empresa, depositaram na minha empresa. Ou eu tenho uma nota fiscal que justifique essa entrada, um serviço, uma venda que eu fiz, ou eu vou ter que fazer um documento eletrônico, que eu estou chamando por enquanto de fatura, que eu não sei o nome oficial que vai ser,
Para quê? Para falar para o governo que aquele dinheiro se refere ao empréstimo que eu peguei do sócio. Então, tudo que entrar na minha conta, eu vou ter que ter esse documento fiscal. Por isso que toda a base da reforma está aí. Foram criados novos códigos, aonde o pessoal de TI já tem que estar trabalhando. Quem já conversou com as empresas de software que trabalham para vocês, os RPs? Já conversaram? Alguém não conversou ainda? Quem não conversou, é bom conversar. Por quê? Se nós estamos preocupados com isso, para nós fazermos, o RP já tem que estar funcionando. O pessoal da Oxer tem bastante trabalho aí para os próximos 72 dias. Para vocês terem ideia, eles já, desde julho, já tem que estar fazendo teste. Agora, em outubro, eles precisam fazer ambiente de produção. Isso aqui é para o pessoal DTI. Para quê? Para o dia 5 de janeiro não parar a emissão de nota. Me perguntaram hoje de manhã, Jorge, você acredita que eles vão bloquear a emissão de nota dia 5 de janeiro se não estiver funcionando? Olha, eu acredito em Papai Noel, eu acredito em um monte de coisa, mas não sei dizer se eles vão prorrogar. A lei e a previsão legal é que no dia 5 de janeiro, as empresas que não tiverem com as suas notas fiscais adaptadas com esses códigos não vão conseguir emitir faturamento. Essa é a ideia. Problema. As empresas estão com problema. E as prefeituras? Também. A Prefeitura de São Paulo tem toda uma estrutura tecnológica. Mas eu tenho viajado aí pelo estado. As prefeituras estão chamando nós, do SESCOM, para dar palestra para os fiscais das prefeituras. Porque todas as prefeituras não podem mais utilizar nota fiscal própria. Tem prefeitura que ainda aceita nota fiscal papel. E eu tenho certeza que alguém que nunca ouviu falar nada da reforma, foi só a primeira vez que eu estou ouvindo. Alguém tem aqui? Que é a primeira vez que eu estou... Todo mundo já ouviu alguma coisa da reforma, todo mundo já... No mínimo, se a carne era da cesta básica ou não, o imposto do pecado, alguma coisa nós já escutamos sobre a reforma. E algumas coisas, eu vou pagar mais imposto? A ideia da reforma não é que aumente a carga tributária geral, mas vai ter uma redistribuição da carga tributária. Provavelmente as indústrias paguem menos e prestadores de serviço paguem mais. Esse é o conceito da reforma. Não vai funcionar. Quem lembra do E-Social, a implantação do E-Social? Foi um inferno. Saiu da folha que era do nosso sistema, criaram um negócio chamado E-Social. Não vai funcionar? Está funcionando. Hoje, qualquer trabalhador tem a sua carteira com todos os seus dados, registro no celular. A culpa é desse governo? Não. É do Estado brasileiro. Não é um projeto desse governo que está hoje. É um projeto que vem do Estado brasileiro. Tecnicamente, nós queremos entrar na OCDE, que é um grupo de países ricos, e eles falaram o seguinte, tá bom, a tributação de vocês precisa ser igual no resto do mundo. O Brasil era o único que tem o ICMS, por exemplo. Todos os outros usam esse sistema. O que muda? Basicamente, quem ouviu falar que ia ser o imposto único? Alguém ouviu esse termo, que a reforma vai trazer o imposto único? Ninguém? Só dois? Não ouviram esse termo? Lá em 2019, minha primeira reunião com a API, disse, não, vai ser imposto único e as empresas só vão pagar quando receber.
Eu falo assim, pô, é quase uma maravilha, né? Já não é um imposto único. É um negócio chamado IVA dual. Por que dual? Brasil, nós temos 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. Hoje, cada um administra o seu caixa. Ele fala assim, não, vai ser um imposto único. Tudo na mão do governo federal. O que os governadores e os prefeitos fizeram? Não, 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 não. Queremos o que é nosso, o que é seu, é seu. Então, vamos dividir esse imposto em 2 esferas. Por isso que chama imposto dual. Nós vamos substituir PIS, COFINS e IPI pelo CBS. Mas foi criado o imposto seletivo, que vocês conheceram como imposto do pecado. O imposto do pecado é aquele imposto que vai incidir sobre produtos e serviços que façam mal à natureza ou à saúde. Pensem o que vocês consomem que não faz mal nem à natureza e nem à saúde. Acho que nem o ar, porque o ar está poluído, né? Fala que, por exemplo, imposto sobre bebida açucarada vai pagar imposto do pecado. Dizem que refrigerante seria uma bebida açucarada. Mas o açúcar branco está na cesta básica. O açúcar que causa o pecado em um produto é cesta básica de outro. Infelizmente, a Zona Franca de Manaus, com seu lobby, conseguiu manter os benefícios para os produtos que são produzidos lá. O IPI só vai existir na Zona Franca de Manaus. Impostos estaduais, que o ISS e ICMS vai ser substituído pelo IBS. E foi criada uma contribuição estadual para cobrar, por exemplo, de extração de petróleo, minerais e assim por diante. Nós estamos trocando 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. Sabe aquele trocar 6 por meia dúzia? É mais ou menos isso. O que era para ser imposto único, nós continuamos 5 por 5. Não é bem assim, por quê? Porque o CBS e IBS, apesar de ser 2, eles são impostos gêmeos. A legislação fala o seguinte, não pode ter nada diferente um do outro. Tá? Toda a legislação tem que ser idêntica. O que muda aqui é quem que fica com dinheiro. Para não ficar tudo na Receita Federal, os estados e municípios pediram o seu próprio imposto. Hoje, cada ente pode ter a sua regra. A Prefeitura de São Paulo, ela quero aumentar o ISS de contadores. Eu quero diminuir o ISS de dentista. Ela faz o que ela quer. O Estado de São Paulo, a mesma coisa. Cada estado faz o seu. Tem essa liberdade. A partir de agora, não. A legislação é única. Os entes não vão poder mais criar critérios diferentes na lei. A legislação é federal. O que nós vamos falar, a única coisa que os municípios, os estados poderão fazer é ter a alíquota diferente. Quer dizer que São Paulo vai ter uma alíquota e o Rio de Janeiro outra? É isso. Mas o São Paulo não vai poder ter uma alíquota para contador diferente de dentista. É a alíquota do Estado. Essa é uma grande mudança para muitos de vocês. Por quê? Até hoje nós separamos produtos e serviços. E às vezes usamos estratégias comerciais e tributárias separando. Isso é produto, sai mais barato, ou isso é serviço, sai mais barato. Acaba-se essa ideia. O aluguel que não paga hoje o ISS, porque não é considerado serviço,
eu juntei tudo igual, não falo mais, não tem mais separação do que é produto, do que é serviço, tudo é uma coisa só, mas vocês vão ouvir muito a questão operações onerosas. Ou seja, qualquer transação onerosa está sujeito ao IBS e CBS. Não vai ter mais aquilo, isso aqui é um sapato ou um sapatênis? Porque pagava imposto diferente. Isso daqui é um biscoito ou como é que agora estão chamando? Tem uma classificação. Wafer, porque wafer paga menos imposto que biscoito. Né? Não tem mais isso. A ideia que se fale em termos tributários, tudo igual. Que eu estava falando das alíquotas. Hoje, nós temos variação de alíquota por produto, por serviço. Cada cidade, cada estado cria sua regra porque interessa. O pessoal chama isso de benefício fiscal. Eu cobro menos imposto de determinada categoria ou determinado produto, porque eu quero incentivar no meu estado, no meu município, aquela atividade. Por exemplo, não sei se vocês sabem, em São Paulo nós damos benefício para frigorífico. Mas em São Paulo nós não temos boi. O boi está no Mato Grosso. Então, o que acontece? Sai boi vivo, vem para São Paulo para fazer o abate aqui. Faz sentido? Não seria mais interessante o frigorífico estar próximo, né? O boizinho teria menos estresse de estrada, por exemplo. Criou muita guerra fiscal. Está na mídia. A BID foi instalar a fábrica na Bahia. Por que uma montadora foi instalar na Bahia? Nada contra a Bahia. Mas faz sentido as peças chegarem no Porto de Santos, subirem até a Bahia, monta o carro e desce o carro para vender em São Paulo? Por que acontece isso? Porque tem incentivo fiscal. A reforma acabar aqui no Brasil é uma coisa muito forte, mas quase que acaba com os benefícios fiscais. Agora, eu vou ter variação de 3 alíquotas. Eu vou ter uma alíquota federal, que estima-se que vai ser por volta de 9%. E a soma da alíquota do Estado com a alíquota do município deve girar em torno de 16%. Quando eu falar, a ideia é que cada cidadão saiba quanto o município dele cobra de imposto. Eu vou saber que São Paulo cobra 3%, Osasco cobra 2%. Vai ter guerra? Vai. Qual a diferença? Que o cidadão vai querer que São Paulo... Eu pago mais em São Paulo porque aqui eu tenho serviços melhores, tenho condições melhores. Eu vou para Osasco, vou pagar menos? Não vou falar Osasco, Osasco é bem evoluído. Vou falar uma cidade um pouco mais atrasada, Guarulhos, por exemplo. Renan de Guarulhos, desculpa. Temos uns clientes de Guarulhos aqui também. Putz. É que eu encho o saco do Renan, que ele vem do interior todo dia para trabalhar. A última pesquisa está Guarulhos e Londres. Mais ou menos, é verdade. Então, não vão ter alíquotas. São Paulo vai escolher e tudo que acontecer em São Paulo vai ser aquela alíquota. Tudo que acontecer no Estado vai ser aquela alíquota. Vai se somar e deve-se chegar aqui aos 27%. Os mais otimistas falam em 25%, os pessimistas falam em 28%, 29%. E essa tabela de classificação vai estar na base do governo. Isso é muito importante. Tá? Então, na hora que São Paulo definir que vai ser 3%, ele tem que comunicar lá o pessoal
para que o sistema do governo saiba que o município de São Paulo é 3%. E não vai poder ficar mudando isso toda hora. Local. Hoje, as empresas recolhem o imposto onde elas estão sediadas. Na maioria dos casos. Tem algumas exceções, porque no Brasil tudo tem exceção, mas, em geral, a CEGET paga o ISS para São Paulo, porque a CEGET está em São Paulo. Caso de ICMS, eu acabo pagando, se eu tiver filiais fora do estado, tem um ICMS em cada região. Isso gera a guerra fiscal, porque acabo recolhendo aonde está localizada a empresa. O novo modelo passa a ser um único recolhimento. Eu não recolho mais para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, para o governo federal. Eu faço um único pagamento e eles vão se dividir. Esse é um conceito muito importante para a gente saber. Segundo, para onde vai o dinheiro do imposto? Vai para o município que a pessoa mora. O consumidor final mora. A maioria de nós aqui, eu não, porque eu tenho pirata. Não, tem pirata gravando. Netflix. Eu ia falar que tinha aqueles aparelhinhos, mas vai que o pessoal descobre. Depois edita aqui a gravação, por favor. Mas assim, vamos imaginar que eu pagasse a Netflix. A Netflix está em Osasco? Alguém sabe? Acho que é em Osasco que está a Netflix. Mas eu moro aonde? São Paulo. Consumi, a Netflix me cobra o imposto, só que meu imposto vai para a cidade de Osasco. E eu gostaria que ficasse onde eu moro. Isso muda. Agora, eu vou pagar o imposto, mas o imposto vai vir para onde está localizado o consumidor final. Puta merda, Jorge, agora quer dizer que a empresa vai ter que saber onde está cada cliente e... Não. Pagamento único e o sistema vai distribuir a receita conforme o consumidor final tiver isso. Muitas cidades vão sofrer muito. Se a reforma para nós é 7 anos, para os municípios é 50. Porque existem municípios tipo Paulínia, que tem uma arrecadação enorme, uma população muito pequena. Porque ninguém quer morar perto das chaminés. E tem outras cidades, eu ia falar Guarulhos de novo, mas eu vou usar a outra, sei lá, que é cidade dormitório. Carapicuíba. Que é uma cidade dormitório, tem uma população enorme, mas a arrecadação dela é baixa porque as empresas não estão lá. Isso vai mudar para que os municípios não quebrassem. Foi feito um fundo e 50 anos isso vai acontecer, essa mudança, que é o tempo da sociedade se adaptar a isso. Já falei tudo daqui. Vamos. É para isso que vocês vieram. Na verdade, eu chamei vocês para isso. Isso aqui. Preço. Tá bom? Alguém quer café para se manter acordado? Eu já falei quase meia hora. Como funciona hoje? Meu produto e serviço, o imposto está embutido. Quando eu compro... Alguém sabe quanto pagou de imposto da roupa que vocês estão usando? Ninguém sabe. Hoje, você vai lá, pagou um X preço, mas você não sabe qual o imposto que está. Quando a gente viaja para outros países, é comum você ir num supermercado, ver o preço na prateleira, mas quando você vai passar no caixa, você paga mais. Por quê? Porque o imposto é por fora. No Brasil, nós temos esse imposto embutido, a gente não sabe o que é ele. O cliente não sabe. Né? Quando eu falo cliente, nós, pessoas físicas, e os nossos clientes, pessoas jurídicas, também não sabem.
Muitas das empresas usam como planejamento. O benefício, vai para o simples, muda para a extrema para poder mandar a mercadoria atravessar o estado e ter algum benefício. Toda essa parte de imposto hoje muda todo o nosso sistema, porque as empresas usam isso como planejamento e não por eficácia. O que muda? Imposto por fora. Fácil. Seu preço, sem imposto, você vai ter que informar para o seu cliente. Então, hoje, a CEGET cobra X valor de vocês lá pelos nossos serviços. Vocês sabem quanto a CEGET paga de imposto? Não, vocês não sabem. Vocês não sabem do meu planejamento tributário. A partir da reforma, eu vou ter que informar para vocês que o meu honorário sem imposto é X. Faz diferença isso para vocês? Faz. O cliente de vocês vai saber quanto é o seu preço e vai comparar com outras empresas o seu preço sem imposto. Só para não deixar de falar. Vocês vão ouvir muito na mídia um negócio chamado cashback. As pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família, esses programas do governo, eles vão ter o dinheiro do imposto pago por eles de volta numa conta deles. Então, imagino que eles tenham lá a conta do salário família, não esquecemos. Ele vai fazer uma compra de um produto. O imposto é por fora, certo? Que eu acabei de falar, ele vai pagar 10% de imposto. Aquele valor que ele pagou na boca do caixa vai acreditar na conta dele. O governo está unindo duas grandes bases de dados, que é essa parte social e a parte tributária. Por isso, mesmo pequenos comércios vão sofrer a pressão dos clientes, porque eles vão saber quanto aquele comércio está gerando de imposto de volta para ele. Imagine que ele vai comprar um arroz e esteja o mesmo preço no mercado, no supermercado e no mercadinho de bairro. Só que na hora de pagar, ele vai ter um cashback do imposto. Ele vai saber se vale a pena um pequeno mercado ou se vale a pena o supermercado. Das empresas, eu vou falar bastante sobre os créditos. Quando isso começa a funcionar? Janeiro de 26. 72 dias para que a minha nota fiscal tenha os dois preços. Todas as empresas de lucro real e lucro presumido estão obrigadas, a partir de janeiro, a ter esses dois preços. Ainda estão dispensadas as empresas do Simples. Tentar ser didático. Peguei um exemplo simples, PIS, COFINS e ISS. Só para não... ICMS complica muito, peguei a soma dos três impostos dá 8,65%. Vejo o meu custo, quanto eu gasto para fazer aquele produto ou aquele serviço, no caso aqui serviço, e quanto que eu quero ganhar. Então eu chamo isso de custo mais lucro. Cheguei no valor de R$ 913,50. O que eu faço? Eu pego esse valor, faço um cálculo matemático, divido aí por 0,91 e chego no meu preço de venda de R$ 1.000. Nós fizemos aqui, nós colocamos o imposto por dentro do preço. Ou seja, o meu preço sem imposto, que eu vou ter que demonstrar em janeiro, é os 913. Tranquilo?
Mas alguém pode estar pensando assim, pô, mas eu não sei meu custo. Eu não sei exatamente meu custo, eu não sei exatamente quanto eu ganho. O preço que eu pratico é o preço de mercado. Quanto o meu cliente está acostumado a pagar e a gente vem tocando isso na vida. Eu não tenho essa composição de custo. Então, eu vendo por R$ 1.000, eu faço a conta inversa. 3,65 pago de PIS, pago 5% de ISS, o meu preço sem imposto, eu volto aos 913. Então, se eu não sei o meu custo para fazer a conta por dentro, eu faço o inverso, pego o preço de venda, tiro os impostos que eu pago. A partir de janeiro, uma nota fiscal de serviço vai aparecer R$ 1.000, que é o serviço que nós fizemos a simulação. Eu vou ter que informar 913 e vou ter que informar para o governo CBS 0,9, que é 8,22, e BS 0,1, que é 0,91 centavos, que é aquele 1% que eu falei que era informação obrigatória. Se eu não fizer isso, eu estou sujeito ao governo me cobrar 1% sobre o faturamento. Se eu fizer essa informação, é base, informação, não tem recolhimento. O que preocupa? Qual é esse preço aqui? Eu posso simplesmente fazer essas contas que eu demonstrei? Eu quero voltar nessa conta. Posso simplesmente fazer essa conta? Aqui eu vou chamar de planejamento tributário, porque está gravando. Mas na Suíça, por exemplo, a fábrica de chocolate não emite todas as notas fiscais de venda. Vocês já estudaram a fábrica de chocolate da Suíça? Lá, o suíço, eles têm essa mania de não emitir todas as notas. Graças a Deus aqui, meus clientes não têm nenhum problema disso, nada semelhante. Estamos chamando isso de planejamento tributário. Cheguei numa alíquota aqui de 8,65. Mas vamos imaginar que aquela fábrica da Suíça, ela emite só 50% do faturamento dela com nota. A alíquota real dela é quanto? 50% dos 8. Ela paga 8,65, que eu demonstrei, só que ela paga isso sobre uma base de 50%. Ela pode simplesmente pegar o preço dela hoje e tirar 8%? O que vai acontecer com ela? Que ela vai demonstrar para o cliente dela, ela não vai conseguir sustentar. Isso eu estou falando uma fábrica da Suíça que não faz todo o faturamento. Mas aqui no Brasil nós temos, por exemplo, empresas que usam benefícios fiscais. Eu tenho créditos. Eu compro de outros estados que me geram crédito e na hora da minha saída é um ICMS menor, por exemplo. Ou eu presto meu serviço em São Paulo, mas meu endereço fiscal está lá em Guarulhos. Esse cálculo, se não tiver nenhum tipo de planejamento, a empresa pode fazer aquele exemplo que eu fiz. Mas se ela tiver qualquer tipo de planejamento de redução tributária, ela precisa analisar o reflexo que isso vai dar. Vocês conhecem alguma empresa que não emite todas as notas? Tem bastante mulheres. Vocês vão bastante em manicure, cabeleireiro. Já pegaram nota fiscal? Não. Nunca pegaram de salão? Nunca. Eu economizo nessa parte. Pegamos nota fiscal da padaria que nós vamos? Quando tinha ainda aquele negócio de receber de volta, né? Mas aí inventaram nota do 1.000.000, eu não ganho nada, então não peço mais. Vai mudar bastante. O que vai mudar? Vamos lá. Eu acho que esse passador aqui está abrindo o bico. Acho que já não aguenta mais eu falar. Quem está aí? Troca para mim, por favor.
Obrigado, Tiago. Vamos falar dos créditos tributários. Lembrando, crédito, tudo que eu comprar faz parte da minha operação, gera crédito para a minha empresa. Como funciona hoje? Se eu sou uma empresa de lucro real, preciso ver se aquele produto ou serviço que eu estou comprando faz parte da minha operação. Nós chamamos isso de insumo. Se fizer parte da minha operação, eu vou poder me creditar. Hoje, fiz a compra, recebo a nota fiscal, já me dá direito ao crédito. Basta eu ter a nota fiscal na mão, já tenho direito ao crédito. Tirando o ICMS em alguns casos, eu não preciso saber se meu fornecedor é lucro real, lucro presumido, simples, MEI e assim por diante. Não tem nenhum relacionamento dele com os meus créditos. Notícia boa, o crédito é amplo. O que quer dizer isso? Não preciso mais me preocupar se isso é um insumo ou não na minha operação. O serviço de contabilidade que não gera crédito hoje vai gerar crédito a partir da reforma. Por quê? Porque a CEGET vai pagar o imposto, os nossos clientes vão se creditar desse imposto. Hoje eu pago o ISS, vocês não se creditam nada desse imposto que eu pago. Com a reforma, tudo que eu pagar, vocês vão se creditar. Isso nós chamamos de empresas no meio da cadeia, que eu trabalho pouco para o cliente final, cliente da ponta. Exceto se eu comprar whisky. Escritório de contabilidade precisa de whisky? Muito. Mas não faz consumo normalmente da pessoa física. Eu posso comprar um carro. O carro é para o entregador, o nosso motoboy. Mas uma Lamborghini, então, esse tipo de compra que não tiver ligado à empresa e sim à pessoa física, não vai poder usar o crédito. Quer dizer o quê? Que o meu departamento de compra tem que se preocupar não só mais com os créditos dos meus produtos, que estão ligados ao meu insumo, mas a toda a minha carteira de fornecedores, de serviços. Preciso saber quais desses fornecedores vão estar me gerando crédito naquele preço que eu vou pagar. As empresas do Simples vão fornecer crédito, mas muito reduzido. É um incentivo para que as empresas saiam do Simples. Guardem essa informação. Crédito financeiro. Aqui é o crédito, basta eu ter a nota. Alguém de vocês se preocupa se o fornecedor pagou o imposto? Alguém já ligou aqui para a CEGET e falou: CEGET, você pagou seu imposto desse mês? Vocês não estão nem um pouco preocupados. Nenhum cliente de vocês também liga para vocês e fala assim: quero saber se você precisa pagar. No momento que nós damos a nota fiscal, os nossos clientes já, se puderem, já usam o crédito. A mesma coisa nós fazemos com nossos fornecedores. A partir de agora, obrigado. A partir de agora, não. A partir de agora, só vou poder ter crédito se o meu fornecedor pagar o imposto. Se ele não pagar o imposto, eu não me credito. Isso a partir de janeiro de 27. Mas como vai funcionar isso? Vamos tentar explicar. Então, nós estamos passando da ideia do crédito escritural, que é só ter o documento, com crédito financeiro. Só vou poder me creditar de imposto efetivamente pago pelos meus fornecedores. Como funciona hoje? Então, em setembro,
Uma empresa contratou um fornecedor X, combinou, recebeu a nota dia 1º de setembro para pagar um boleto dia 30 de outubro. 60 dias para pagar, uma coisa relativamente normal no mercado. Tudo bem? Recebeu a nota, já gerou crédito para ela. Ela tem o documento fiscal, ela já se acredita nos impostos. Em outubro, o que acontece? A empresa que vendeu vai pagar lá o imposto dela. Coloquei aqui uma data, 25 de outubro. A empresa A, também no dia 25 de outubro, ela vai pagar o imposto dela, só que ela já vai descontar esse crédito, porque ela tem um documento fiscal, mas ela não pagou ainda esse fornecedor. Mas hoje a lei fala, você tem a nota fiscal, você se acredita pela competência. Ela só vai pagar esse fornecedor lá no dia 30 de outubro. É assim que funciona hoje. Eu já descontei aqui. Ou seja, eu tenho um benefício de caixa. Vocês concordam comigo que essa empresa se beneficiou do caixa, porque ela se creditou de um valor financeiro que ela não tirou do caixa dela, mesmo antes do governo ter recebido. Como vai funcionar agora? Regime caixa. A mesma operação. 1º de setembro, 30 de outubro. Aconteceu alguma coisa em termos de caixa nessa operação? Até agora nada. Então, não se fala mais em crédito. Lá em outubro, a empresa fornecedora vai pagar o imposto dela dia 25. A empresa A vai pagar o imposto dela já agora sem o crédito, porque não houve o recolhimento do imposto. E no dia 30 de outubro, ela vai pagar a operação. Se a empresa fornecedora pagar, o que vai acontecer? Lá em novembro, vai gerar um crédito para a empresa A. Dá para perceber a questão do fluxo de caixa? O que vai acontecer com a empresa, o fluxo de caixa? Ela aqui vai ter que desembolsar um dinheiro que ela não desembolsa hoje, simplesmente porque ela tem um documento fiscal. Isso são os créditos. Tem coisas boas nos créditos. Por exemplo, hoje, quando nós fazemos um investimento no maquinário, a maioria das empresas só pode ser acreditado o ICMS em 48 meses. Na reforma, ela pagou, ela já tem crédito. Não vai ter que usar o crédito parcelado. Mas tem que ter pago. Se tiver pago, o governo deixa acreditar. Se não tiver pago, vamos pensar nas operações de venda de produtos e serviços. Hoje, eu emito nota fiscal 1, nota fiscal 2, nota fiscal 3, boleto 1, 2 e o 3. Chega em outubro, a equipe da CEGET vai lá e faz a apuração dos impostos. Chega à conclusão que ou tem imposto a pagar ou tem crédito de imposto. Ela faz a apuração sobre as notas e vai chegar a essa conclusão se a empresa tem que recolher ou não. Para não deixar os contadores tristes, eu coloquei. Os contadores fazem o quê? Vão lá e fazem a conciliação entre as notas fiscais, os recebimentos, para ver se os boletos e as notas fiscais são correspondentes para fechar a contabilidade. Provavelmente a equipe do Pedro enche o saco da equipe financeira de vocês. Olha, tá faltando nota fiscal aqui. Eu tenho entrada na conta que não tem nota fiscal. Precisamos fazer essa conciliação. Em algum momento, em 2026, que eu não sei quando, mas durante o ano de 2026, todos os boletos vão estar amarrados a uma nota fiscal. Por que eu não sei quando vai ser isso? Porque depende do sistema bancário. A lei fala que
nota fiscal e boleto, uma coisa só, pode entrar gradativamente pelo porte das empresas. Mas eu tive num evento de bancos, factories, e eles não sabem, eles não conseguem definir se a CEGET é do Simples, se a CEGET é no Correal. Quando o sistema funcionar, provavelmente funcione para todo mundo igual. Quando o sistema bancário falar, estamos com o sistema funcionando, provavelmente todas as empresas brasileiras não vão conseguir mais emitir boletos fiscais sem a nota fiscal correspondente. Ah, Jorge, mas eu não recebo via boleto, eu recebo, meu cliente faz Pix na minha conta. O Pix também vai ser controlado. Como vai ser? Não sei ainda. Depende do lançamento que eles vão dar. Alguém já ouviu esse termo, split payment? Quem já ouviu falar desse termo? Vocês vão cansar de falar isso. Não é, esse termo não é porque o Jorge gosta de ser metido e colocou a palavra em inglês. Até porque eu não sei falar nada em inglês. Está na lei. Um termo em inglês está na lei. O que quer dizer? Divisão de pagamentos. Os impostos vão ser pagos agora, parte deles recolhido via split. O que quer dizer? Quando eu emitir o boleto, ou o Pix, ou o cartão de crédito, eu já vou ter que colocar no boleto o que é a parte do serviço produto e o que é a parte do imposto. Quando esse cliente pagar, já vai ser dividido parte para o caixa da empresa, parte para o caixa do governo. Mas, Jorge, tem tecnologia para isso? Alguém já comprou pizza no delivery? Não vou fazer propaganda do iFood, né? Mas alguém já fez compra? Você vai lá e pagou R$100 na pizza. Provavelmente, quando você pagou R$100 no seu cartão de crédito, o que aconteceu? 80 foi para a pizzaria, 10 para o entregador, 5 para o aplicativo e 5 para o cartão de crédito. Esses números são chutados, obviamente. O que vai entrar aqui? Um percentual do governo. Isso já funciona no nosso dia a dia. A tecnologia está aí. Quem não está participando ainda dessa brincadeira é o governo. A partir de agora, ele vai participar. Chegou qualquer meio de pagamento, boleto, Pix, TED, o que vocês quiserem, vai ter a possibilidade do split. Vamos desenhar isso para ver como funcionaria. Supondo, dia 2 de janeiro, e o cliente tem que me pagar no dia 30 de janeiro. O valor do meu produto e serviço, R$100. O IBS eu falei que era 9%. Então, temos aqui 109. No dia 30 de janeiro, o que vai acontecer? O cliente vai e me paga. R$100 vai entrar na conta da empresa e R$9 vai, o que eu chamei aqui, porque eu não sei o nome que vai ser oficial, como fosse uma conta fiscal, que é a conta que eu chamei aqui, conta corrente IBS. Vai ter um nome técnico para isso. Pensem, nós empresários, hoje, se isso daqui fosse hoje, quanto entraria na conta da empresa? 109. Esse 9 ficaria na minha conta até o dia que vence o imposto. Muitas empresas trabalham o fluxo de caixa delas com o imposto. Já vai acabar com a brincadeira. Chega lá em fevereiro, eu chutei aqui que vai vencer o imposto no dia 10. Não sei que dia vai vencer, mas ele vai lá, dia 10, essa empresa teria que me pagar R$9,
a conta dela já tem esses R$ 9, zera a conta, não paga nada de imposto. Está resolvido. Tranquilo? Se o mundo fosse sempre assim. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, só que em vez de o cliente me pagar no dia, eu errei aqui, 29 de fevereiro, é uma falha técnica minha, subconsciente. Minha filha nasceu dia 29 de fevereiro. Eu sei que não tem 29 de fevereiro todos os anos, mas... Então, foi homenagem a você, tá? Então não foi erro, entendeu? A mesma coisa, só que em vez de pagar no dia 30 de janeiro, esse cliente vai me pagar só lá no final de fevereiro. O que vai acontecer, no dia 10/2, a empresa deve o imposto. Ela vai lá e paga. Que é hoje. Né? Competência. Hoje a gente emite a nota, recebendo ou não recebendo do cliente, nós não temos que pagar o imposto. O que vai acontecer no dia 29 de fevereiro? A mesma operação. R$ 100 para a conta da empresa e R$ 9 para a conta do governo. O que aconteceu aqui? Paguei 2 vezes o mesmo imposto. O governo ficou feliz? Muito, né? Como vai funcionar? Opção 1. O sistema está fora do ar. O governo não tem como resolver isso online. Em 3 dias, ele devolve os R$ 9 para as empresas. Não sei por que vocês dão risada. Vocês não confiam no sistema do tributário brasileiro? Então, opção 1, o sistema está fora do ar. Não. Em 3 dias, o governo vai saber que aquele boleto que ele recebeu é de um imposto que a empresa já pagou. Em 3 dias, ele devolve. Opção 2. Eles estão chamando isso de split inteligente. O próprio sistema bancário já vai na base do governo, vê que o cliente já pagou aquele imposto e vai para a empresa os R$ 109. Então, na hora que ele pagou, o sistema identificou que aquele imposto referente àquele boleto, aquela nota, já está no sistema. O sistema inteligente não retém os 9%, os R$ 9, e vai os 109 para a conta da empresa. Fácil. Sem grandes problemas. Se fosse uma operação por mês, né? Como vai funcionar algo mais ou menos assim? Tudo que eu comprar na minha conta, comprei e paguei, vai me gerar crédito. Se eu comprei e paguei. Se eu comprei e não paguei ainda, não me gera crédito. Na contabilidade, nós usamos muito o termo regime de competência, que é o que nós estamos acostumados. O governo conseguiu misturar as duas coisas, que é o regime de caixa com o regime de competência. Para crédito, regime caixa. Só te dou crédito se de fato eu receber. Mas você tem que me pagar o que vier primeiro. Se vier primeiro a competência, você me paga. Se você receber primeiro, você me paga. Nós estamos brincando que isso é o caixatência. O governo brasileiro criou um negócio que é só dele. Para te dar o crédito só se você pagar. Para vocês terem ideia, eu não tenho ideia como vai contabilizar isso, tá bom? Aqui nós estamos tratando só da parte fiscal, mas já tem uns nerds de contabilidade estudando, porque como que eu vou demonstrar isso na contabilidade? Que eu tenho crédito, não tenho, paguei uma coisa que não tenho que pagar. Alguém vai estudar isso e depois eu vejo e conto para vocês. Aí vou lá, fiz a venda, o débito, emiti a nota, já vai aparecer lá que eu tenho débito. Recebi via split, vai me gerar
porque o meu cliente me pagou. E ele vai fazendo isso durante o mês, até chegar no dia do vencimento do imposto. Quando chegar nesse dia, eu vou ver. Na minha conta, eu tenho que pagar, tenho que cobrir o cheque especial, ou tenho que direito a receber. Se eu tiver que pagar, eu vou lá, pago o imposto e zero minha obrigação fiscal. Se eu tiver saldo credor, esse saldo vai para o mês seguinte. Eu vejo que ninguém ficou preocupado, certo? Fluxo de caixa vai mudar muito para as empresas. Qual vai ser a inadimplência do governo aqui? Quase zero. Muito próximo de zero. Por quê? Você, como cliente, vai acompanhar se seu fornecedor não pagou. O Renan trouxe hoje de manhã, não lembrei, nós temos um cliente que até está aqui, o cliente nosso é de medicina do trabalho, o contrato de uma grande empresa que eles prestam serviço já está prevendo essa questão de responsabilidade pelo crédito não pago. Isso vai começar a atingir, mudar o mercado. Boas notícias. Não deve entrar para todas as operações simultaneamente. Deve começar com as operações entre PJs em 2027 e operações com pessoas físicas mais para frente, sem previsão disso. Aqui o governo deve ir escalonando as empresas que vão participar desse modelo do split. Quem trabalha com o varejo, eles estão chamando de split simplificado. O governo vai determinar um percentual, tudo que ele o varejo receber daquele dia, vamos supor 10%, já vai ser retido. Não vai ser por cada produto. Para as empresas do Simples, a mesma coisa. A ideia é que essas empresas tenham um split de um percentual fixo. Eu brinquei das manicures. Vocês pagam via cartão de crédito? No cartão de crédito já vai descontar o imposto delas. Tá bom? Tem um negócio chamado refis, parcelamento. Muitas empresas chegam no dia do vencimento do imposto. Ela tem X valor no caixa. Para pagar a folha, para pagar imposto. O que a empresa faz, normalmente? Paga a folha. E não recolhe o imposto, faz parcelamento futuro, refis e assim por diante. A partir de agora, acaba essa possibilidade. A ideia... Qual vai ser o risco do governo? Pense comigo. Eu teria que pagar, no meu exemplo aqui, no dia 10. Chegou no dia 10, a empresa não tinha aqueles R$9 para pagar, então ela não pagou. Só que chegou no dia 29, o cliente pagou, quitou a dívida dela. Não foi isso? Nesse exemplo que eu dei? Só que vai ter juros, tá bom? Então, como vai ser um pagamento em atraso, vai ter multa e juro, porque a empresa não pagou na data da competência. Mas parcelamentos, ideia de usar o dinheiro de impostos para financiar o caixa da empresa tende a acabar. Eu olho para vocês e eu falo assim, eu preciso colocar alguma coisa que me lembre as pessoas que vão estar me vendo nesse momento. E se mais... Eu tenho certeza que tem um monte de perguntas na cabeça de vocês. Mas se isso acontecer, e se meu cliente... Muitas das respostas eu não tenho. Por quê? Porque o governo ainda não soltou. Tá?
as coisas, tentei trazer para vocês as coisas como vão funcionar. O que precisa funcionar em janeiro? Basicamente, tenho que ter o meu preço atual e o preço sem imposto. Preocupação para sair daqui hoje. Meu RP está adaptado para isso. Eu tenho, meu software está adequado, a empresa está se preparando, ela sabe desse cronograma, tá bom? Eu digo para vocês que o caminho se faz caminhando. Muitas das coisas nós vamos descobrir, nós vamos passar para vocês conforme as coisas forem acontecendo. Quando soltar a norma sobre os boletos, aí nós saberemos como vai funcionar. Quando soltar a norma do PIX, nós saberemos como vai funcionar. E nós vamos passando para vocês conforme as coisas forem acontecendo. Nossa obrigação é passar a ideia, porque a nota fiscal precisa estar em janeiro com esses dois preços, tem que estar adaptado, e preciso pensar nos meus contratos de 2026, o que vai acontecer em 2026, com o meu fluxo de caixa para 2027. Teremos 2026 para caminhar nessa mudança. Mas o ICMS e o ISS não vai mudar, mas o PIS/COFINS de 27 muda. Nós vamos caminhar durante 2026 com essa alíquota teste, as coisas vão começando a acontecer, e nós temos que saber que lá em 2027, o dinheiro do PIS/COFINS, que eu estava acostumado a ficar no meu fluxo de caixa, não vai estar mais no meu fluxo de caixa a partir de 27. Tá bom? Pessoal, eu sei que vocês têm um monte de dúvida. A maioria de vocês tem meus contatos, mas quem não tem, por acaso, no LinkedIn, eu escrevi um artigo, só para a gente terminar. Todo mundo conhece aquela história dos judeus que saíram do Egito e foram para a Terra Prometida. Saíram lá milhões de judeus, andaram 40 anos na terra, no deserto, e 2 chegaram vivos. 2 saíram milhões, e 2 chegaram na Terra Prometida. Eu imagino que é mais ou menos isso que está acontecendo. Hoje temos todos nós aqui. Não sei quantos de nós estaremos vivos daqui 7 anos para chegar na Terra Prometida do sistema tributário único, passar pela reforma com os pedreiros dentro de casa. Tá bom? Vamos abrir aí para as perguntas de vocês. Eu sei que o horário está avançado, quem tiver compromisso está liberado, mas a gente abre aí para algumas perguntas. Vamos ver se... Eu peço para o Renan e a Patrícia virem para cá, porque eu não sei responder, e eles vão estar aqui para responder. E é uma avaliação de desempenho nesse momento também. Obrigado pela atenção. Que hora que é o lanche? Esse é... Eu tenho uma dúvida sobre o pagamento de impostos. Se ele vai ser, quando eu faturar para o meu cliente, o imposto vai estar ligado ao boleto que ele pagar, então eu só vou pagar o imposto se ele me pagar? É isso? Exatamente. Então, na verdade, a gente vai ter aí um desafio que é: compro, às vezes, à vista, né? Vendo a prazo, ou compra a prazo, vendo à vista. E isso vai ter um impacto que o Jorge falou em relação ao fluxo de caixa. Comprei lá uma matéria-prima, né? Paguei o meu fornecedor à vista, aquele crédito já vai vir, principalmente se tiver adaptado ao split payment.
porque o que serve na venda também serve na compra. Então, fui lá, paguei R$1.000 numa matéria-prima, tenho direito a R$100 de crédito. Está recolhido pelo split payment, ele vai receber o liquid do fornecedor e eu já vou ter o crédito computado lá na minha conta corrente de IBS ou CBS, né, conforme o calendário. Fiz uma venda, tenho lá uma venda a prazo, né? Muitas vezes o seu cliente ele vai querer o crédito do imposto, né? Então ele ou vai pagar antes ou vai programar o caixa, então todo mundo vai ter essa questão. Uma coisa que eu acho importante nessa questão do fornecimento, falando sobre os aspectos jurídicos, foi o que o Jorge disse, os novos contratos, quem trabalha com clientes grandes, com fornecedores também expressivos, os novos contratos já estão sendo adaptados para a reforma tributária. Já estão corresponsabilizando pela falta de recolhimento, já estão trazendo novos prazos de pagamento. Então, as novas negociações já estão sendo pensadas no fluxo de caixa, que é o tal do se financiar com tributo. Nós temos tributos aí que são devidos para as empresas do lucro presumido, em especial, trimestralmente. Então, às vezes, o cliente, né, a empresa fica com aquele caixa, o empresário fica com aquele caixa durante 3 meses do recolhimento do imposto de renda, da contribuição social, ou 1 mês de PIS e COFINS, que faz diferença, né, porque o IR e a contribuição não entraram agora, mas todo caixa que era feito com tributo, ele não vai poder mais ser realizado. Então, muda-se a forma de pensar o caixa. Então, hoje, por exemplo, se eu tomo um calote, eu pago o imposto. Sim. Não vai acontecer isso, então. Se eu não receber... Vai. Vai, porque é o competência caixa que o Jorge falou, não é tem a ver quando o com cliente me pagar isso. só. Não tem essa questão. Por Poxa, quê? muito bom. Porque você emitiu uma nota, você vendeu, uma hora vai chegar o vencimento do tributo. Se o seu cliente te pagou, ele te deu esse crédito. Se ele não te pagou, você vai fazer o recolhimento. Então tá. Estava achando muito bom. O que vier O que primeiro. vier primeiro. Tá, Sim. Tá. A responsabilidade continua sendo sua, né? Só que se você for recebendo créditos, né, na hora de recolher, vai zerar a conta. Mas se você não for recebendo esses créditos, no momento em que vencer, você é o responsável por recolher. Ok, obrigado. Imagina. Tá aberto? 2 perguntas. Jorge, primeiro para você. Não. Mas Isso aí, Jefferson, primeiro. É isso aí. Pela observação dele. Você, Jorge, viu que lá fora você paga na boca do caixa de um supermercado diferente do que está na gôndola do supermercado. Só que lá fora, nos Estados Unidos, você está pagando 7%. Ontário, você está pagando 13%. Europa, você chega a pagar na faixa de 15%. Aqui no Uruguai, você está pagando 13%. Eu quero saber se o governo já imaginou a Dona Maria chegando na caixa do supermercado e ela vai ter R$300 de pagar. Ela passou lá nas gôndolas, fez a conta, R$300. Na boca do caixa ela vai pagar 400, se o imposto for daquele de 29. Alguém já falou se isso vai dar problema? Você falou Dona Maria, mas pensa no boteco. O cara vai tomar cerveja, falar lá que é 10. Provavelmente nós vamos demorar mais de uma geração para que as pessoas tomem essa consciência. As empresas, eu imagino que na prática vai acontecer o quê? Preço mais imposto. Tá? Porque nós estamos 50 anos desse jeito, 200 anos dessa forma. As pessoas não vão mudar. Minha pergunta é pela alíquota, que é muito alta. Muito alta. Você imagina, cerveja R$10, vai você 13. vai pagar 13. O cara vai fazer assim, não, eu quero sem nota. Claro. Mas o problema... Essa ia ser a minha segunda pergunta. Aqui no Brasil, ninguém vai fazer isso, mas
Vamos imaginar lá na Suíça. Sim. Eu não quero pagar cerveja com nota. A ideia é que o comerciante não tenha essa opção. Porque todos os meios para a sonegação eventual, quem pensar, acho que a gente não pensa nisso, mas quem pensar nisso vai pensar em dinheiro, uma forma voltar a circular dinheiro, que é uma forma de não estar, apesar da lei prever que movimentações fora do sistema financeiro a empresa tem a obrigação de pagar por iniciativa própria. Então, dinheiro pode ser um meio, ou moedas eletrônicas, aí pode ser que comece a se criar alternativas para isso, porque a criatividade suíça é grande. Né? Tá. Então. Ok, essa seria a minha primeira pergunta. A segunda é o seguinte: você vai vender para o consumidor final, ou uma grande percentual da sua venda ao consumidor final, varejo, o que seja. Não vou ter crédito nenhum de nada. Não, você vai ter. Dos meus fornecedores. Mas vai morrer em mim. O imposto sobre consumo, quem paga, conceito dele, quem paga é o consumidor final. É que aqui no Brasil, nós temos o conceito que quem paga imposto é a empresa. Na verdade, né? Mas assim, a ideia é essa. Quem vende para o consumidor final, pessoa física, condomínio, talvez algumas entidades sem fins lucrativos, que ela está consumindo aquele produto, aquele serviço. A empresa que recolhe. A empresa recolhe, mas quem paga por isso que a ideia agora está por fora. Mas eu vou usar esse seu exemplo aí para as meninas, principalmente. Vai na manicure e o cabeleireiro corta o cabelo, paga R$100. Eu acho que o cabeleireiro ou a manicure não vão gostar de diminuir o valor dela pagou 100, a menina só recebe 70. Ou ela vai falar assim, não, agora é 130. É 100 mais o imposto. Ou vai acontecer isso no mercado, hoje você vai lá no dentista. Aqui faz tempo, mas tinha uma época que eu frequentei médico suíço também. E tinha o médico falou assim, consulta com o recibo é um preço, sem o recibo tá? Só que esse sem recibo vai estar muito fechado. Por quê? Ou as manicures vão falar assim, meu preço continua 100, mais o imposto que agora o governo está cobrando de 10, 20, 50%. Ou ela vai ter que assumir esse imposto que ela não paga hoje. A lei entrou num detalhe, para vocês terem ideia, que os MEIs vão ter que emitir nota para pessoa física. Eles tiveram que mudar a lei, por quê? Como é que você paga um pipoqueiro hoje? No débito. Né? No Pix lá, o débito. Aquela maquininha já vai gerar nota fiscal. O desenho do sistema, qualquer operação do sistema financeiro vai estar tributado. Esse é o conceito da nova... Vai chegar lá. Vai chegar lá. Tá? Talvez não em 27, mas 28 e assim por diante. Só na questão dos créditos, é bem provável que mude a dinâmica também de parcelamento. Eu até parcelo o meu serviço para vocês, mas o imposto eu quero que você pague imediato. Tá? Então, o meu serviço é 3.000 mais o imposto. O imposto você paga tudo na primeira e os 3.000 eu faço 13.000. Como vou controlar isso? Também não sei. Mas a ideia, eu acho que a dinâmica do mercado vai começar a ter esse tipo de operação. Participei de um debate desse com empresas de factory, os antigos agiotas, né? Hoje é tudo empresa de factory. Então, eles antecipam recebíveis. Como vai ser essa operação na prática do dinheiro que entrar na conta da empresa de um boleto que não venceu ainda? Né? Aí já tem um desenho só para isso. Esse projeto, não sei se vocês viram nos jornais, o sistema é 150 vezes mais rápido que o Pix. A ideia é que tenha capacidade de processar 2.500 notas por segundo. Esse é
a tecnologia que eles estão desenvolvendo. Eu vou fazer só uma observação, eu passo para o Renan, que nós vamos ter aí novas metodologias de planejar os tributos, né? Porque tem a manicure, mas também tem salões, por exemplo, de beleza mais estruturados, que eles vão começar a ver valor naquela nota de aquisição de insumos, né? Vai na Ikezak lá, compra o produto. Não, quanto isso vai me dar de crédito? Ah, vou profissionalizar, vou sair do MEI. Então, todos esses estudos vão ser realizados. E o que o Jorge comentou sobre essa adaptação da geração também é importante, porque aquilo que custava 1.000 passou a custar 913 mais impostos. Então, a forma de demonstrar realmente vai ter que ser mais didática, principalmente para o consumidor final, e se adaptando a esse regramento de saber o preço do produto ou do serviço, mais o tributo envolvido. Só fazendo um complemento, Jefferson, essa sua dúvida foi muito, muito importante. Por quê? Hoje, onde que está a maioria dos barbeiros, manicures, etc. Se não estão no MEI, estão no Simples. Né? Grandes redes que não estão no Simples Nacional no MEI. O que a gente não pode esquecer é que não vai ser o final do Simples Nacional. Muito pelo contrário. A reforma ela vai expandir o planejamento tributário para o Simples Nacional. Por quê? O Simples Nacional, para quem compra de fornecedor do Simples, é o que o Jorge falou. Te dá uma alíquota de CMS pequeno, um crédito, e lá se você é do lucro real, você tem crédito PIS e COFINS. Então, por opção do Simples Nacional, ele vai poder dar o crédito da mesma forma que a empresa de lucro presumido real. Ou por opção dele, e quando a gente fala por opção, não necessariamente é só ele que vai decidir. A lei do mercado vai decidir. Porque se ele não recolher por fora, talvez ele perca o mercado. Só que eu estou falando quando eu vendo B2B, eu vendo para a empresa. Mesmo que seja consumo final, mas eu vendo para a empresa. Porque o crédito é amplo. Mas existe um público do barbeiro, do cabeleireiro, que vai continuar vendendo para pessoa física. Que o cara não vai querer o crédito. Então, não necessariamente ele vai estar fora, ele vai recolher por fora a CBS ou IBS. Talvez ele fique no Simples Nacional, como recolhe hoje. Então, tem essa observação. Vão ter as empresas que vão recolher por fora, vão destacar, e é bom separar. Uma coisa, eu no Simples Nacional, e é importante porque podem ter um grupo de empresas aqui que tem empresas do Simples Nacional aqui dentro. A maioria aqui são empresas do lucro real presumido, mas pode ter 1, 2 ou 3 empresas no Simples aí dentro. Então, o que acontece? Eu posso recolher por dentro ou eu posso recolher por fora. Isso é o tributo do consumo, que não se confunde com a questão do lastro do boleto. O lastro do boleto é uma questão que muito provavelmente quando vier vai vir para todos. E outra questão é a opção que eu tenho de recolher por dentro ou por fora o IBS ou a CBS. Então, creio que a maioria de barbeiro, manicure ainda vão continuar dentro do Simples Nacional recolhendo os tributos por dentro. Porque quem compra não necessariamente vai querer crédito. Diferente da CEGET, que vai dar crédito para as empresas. Então, é uma análise de planejamento tributário. Isso pode acontecer também. O que não vai dar quando a tecnologia estiver toda implementada, é sonegar. De alguma forma, vai precisar recolher. Ou no Simples Nacional, ou fora do Simples Nacional. Né? Ou no dinheiro, né? Vai todo mundo andar com maleta novamente. Mas é isso, né? As operações elas vão ficar mais expostas. O Jorge comentou sobre as malhas fiscais. A cada semana, nós da CEGET aqui somos surpreendidos por novas malhas fiscais. Então, por esses dias, nós tivemos uma também, que é convênio entre a Junta Comercial, a Secretaria da Fazenda e a Receita Federal, avaliando as compras e vendas de cotas entre os sócios. Se realmente é uma compra e venda, se tem lastro financeiro, não, foi uma doação, então não pagou ITCMD. Então, assim, as malhas estão cada dia mais evoluídas. Toda vez que um cliente me pergunta, se eu fizer dessa forma, hoje, eles conseguem identificar? Aí o que nós conseguimos responder, hoje sim, hoje não. Mas eles podem criar esse cruzamento e quando eles criam, eles podem retroagir aos últimos 5 anos. Então, essa vem sendo a nossa surpresa e por isso esse aumento de compliance aí que precisa vir junto com a reforma.